Então está aqui a Júlia Ribeiro, que é oficial de educação da Unicef, que tem a missão de cuidar das crianças, da educação infantil. Eu acho que vai trazer aqui uma perspectiva, não só do ponto de vista conceitual, né, sobre esse tema da educação infantil, mas também tentando fazer um paralelo do Brasil com o que ocorre em termos de políticas de educação infantil em nível internacional. De outro lado, nós temos aqui a Marilza Figatieri, que trabalha há muitos anos na Unesco, foi oficial de projeto da Unesco, e também tive a satisfação de trabalhar com ela quando ela estava à frente da Unesco, e vai trazer aqui também uma perspectiva internacional e comparada sobre o ensino médio, que eu acho que será bastante positivo depois das discussões que nós fizemos aqui, tanto pela manhã quanto à tarde, em torno dos dois gargalos que nós temos na educação básica, tanto na educação infantil quanto no ensino médio. Então, o objetivo desse painel aqui é justamente trazer essa perspectiva internacional, ver o que nós podemos, a partir dessas experiências, colher para que a gente possa melhorar as nossas políticas e ter um resultado mais positivo nessas duas etapas. Então, nós temos aqui uma situação da Júlia, que tem um voo que sai daqui a pouco também, né? Então, nós vamos começar por ela e depois vamos passar aqui para Marilza. Muito bem. Júlia. Uma boa tarde. A luz aqui, né? Aquele solzinho ali. Uma boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje presentes. É uma grande alegria estar aqui nesse seminário discutindo desafios e possibilidades para a educação infantil e para o ensino médio. Eu queria só ratificar um pouco a fala do Paim, né? O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e pela infância, pela própria Convenção dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a infância ela se estende, ela é compreendida até a fase ali dos 18 anos, né? Ela engloba a criança e o adolescente. Então, a gente trabalha com toda essa faixa etária, e o Unicef ele é o responsável pela implementação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança em todos os 190 países e territórios em que atuamos, né? Então, esse é o nosso grande mandato em tudo que está lá explícito. Hoje tivemos um dia muito produtivo, acho que com muitas estatísticas, inclusive sempre trazendo os percentuais sobre a questão do atendimento. Eu queria inverter um pouco a lógica e trazer a questão sobre os que estão fora, né? Numa perspectiva de direitos humanos, de direito de criança e adolescente, é sempre bom a gente olhar, é importante a gente olhar para aquele que falta, né? Então, em 2005, 11% da população entre 4 e 17 anos estava fora da escola. E aí vale lembrar, já foi dito aqui, que a Emenda Constitucional 59/2009 ampliou a obrigatoriedade nesse período. Tivemos a mudança do Fundef para o Fundeb, o que possibilitou também financiamento para essas duas faixas etárias. E a gente chega, então, em 2015, com um dado de 6,5% da população entre 4 e 17 anos que está fora da escola. Esse 6,5%, aparentemente um número percentualmente pequeno, equivale a mais de 2,8 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que estão fora da escola. E aí o nosso desafio é cada vez mais desenvolver políticas específicas, contribuir para o desenvolvimento de políticas específicas e para olhares diferenciados que deem conta das especificidades desses meninos e meninas que vivem essa situação. Aqui também estou trazendo que 53% desses 2,8 milhões ele vive em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. Então, a gente está falando das crianças e adolescentes mais pobres. E aí a gente consegue relembrar de todas as apresentações que tivemos aqui hoje e que trouxeram também esses recortes. E aí, as duas faixas etárias, né, mais preocupantes, obviamente, são as que nós estamos tratando aqui, né? Que temos mais de 821 mil entre 4 e 5 anos e mais de 1,5 milhão entre 15 e 17 anos.
E aí vale também ter o olhar de que esses adolescentes de 15 a 17 anos deveriam, e pensamos que deveriam estar no ensino médio, mas certamente eles vivem situações de atraso escolar e certamente deveriam, então, estar sendo atendidos em alguma das séries do ensino fundamental. Ainda no slide anterior, eu vou trazer fazer uma propaganda aqui, porque eu não trouxe isso no slide, mas eu queria convidar vocês para entrarem no site www.foradascolanãopode.org.br. Lá, nós temos os números dos 5.565 municípios brasileiros e o perfil da exclusão escolar de cada um dos municípios. Este dado, os 5.565, porque a gente está falando de dado de 2010, porque o dado que olha para a criança, para a questão da exclusão escolar, é o censo do IBGE, e a gente tem ele de 10 em 10 anos. Né? E em 2010 a gente tinha 5 municípios a menos, foram 5 municípios aí nesse período, então tem 5 que nós não temos esses dados. E aí é importante a gente também olhar para a questão das desigualdades regionais quando a gente olha para a questão da exclusão escolar. Então a gente tem um número percentual muito significativo para as regiões Centro-Oeste, Norte e Sul, né, 7,7, 8,8 e 7,3, respectivamente, mas temos um número absoluto muito significativo entre o Nordeste e o Sudeste. Se vocês observarem, 1,6 milhão dos 2,8, eles estão no Nordeste e no Sudeste, porque são as nossas regiões mais populosas. E aí, mais uma propaganda, digamos assim, o Unicef ele tem se engajado e mobilizado municípios para identificar essas crianças e adolescentes que estão fora da escola. Então, nós temos hoje uma plataforma, uma metodologia social, uma plataforma tecnológica que foi desenvolvida em parceria com os municípios e na parceria da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o CONGEMAS, o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social. Já estamos em diálogo e em vias de fechar também uma parceria com o CONGEMAS, que é o correlato desses 2 órgãos da saúde, para que também faça parte dessa estratégia, porque o enfrentamento da exclusão escolar ele só se dará quando a gente tiver diversas áreas, e em especial a educação, a assistência e a saúde envolvidas para garantir de que esses meninos e meninas estejam na escola. Algumas questões mais gerais, acho que parte delas já foi aqui trazidas no dia de hoje, né, mas é importante a gente olhar para a educação infantil como um investimento fundamental para assegurar o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, seu desenvolvimento psicocognitivo, emocional, motor, né, privilegiar esta fase. A questão, e foi trazido aqui, a Carol Velha, do Ministério da Educação, trouxe dados do, se não me engano, do Daniel Santos, né, de que mostra que a criança que acessa a educação infantil ela tem mais possibilidade de permanecer na escola. Essa questão, inclusive, da ampliação da obrigatoriedade escolar foi discutida, da ampliação do 4 e 5, Paim, quando você e o ministro Fernando Haddad estavam no Ministério, que a gente, o Unicef, junto com a sociedade civil, chegamos para conversar sobre a expansão dos 15 a 17, e aí trouxe a possibilidade de trazer dos 4 e 5, por conta desses diversos estudos mesmo que propiciam, que garantem e mostram de que essas meninas e meninas têm mais possibilidade de continuar, de aprender e de se desenvolver, tendo acesso desde a educação infantil, especialmente a pré-escola. A questão do fortalecimento de uma cultura de direitos que reconheça o desenvolvimento infantil como a realização de direitos da criança. E quando a gente fala de uma realização de direitos da criança, a gente está falando da criança hoje, não da criança que vai ser um cidadão, uma pessoa, um adulto no futuro. Ela tem esse direito e precisa ser realizado hoje. A educação infantil ela é uma das únicas etapas em que, se a criança não vivencia esta etapa, ela não vai vivenciar nunca mais. Né? Então, é importante ter esse olhar. E aí foi trazido aqui também, esse próprio dado aqui de que eu trago que 53% desses 2,8 milhões que estão fora da escola, é mais do que fundamental a gente ter um foco na equidade, um foco naquelas que estão mais vulnerabilizadas no nosso país. E quando a gente fala das crianças e adolescentes fora da escola, a gente está falando dos mais pobres, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas, das crianças e adolescentes que vivem com deficiência.
Recentemente, no Fórum da Undime, estive com um dos municípios, eu não me recordo o nome do município, mas o município do Ceará, que disse que, por conta das nossas ações de advocacy, sempre tratando mobilizando os municípios para identificarem esses meninos e meninas que estão fora da escola, que eles quadruplicaram o número de crianças com deficiência atendida pela rede. Então, em 2014, o município tinha 40 crianças com deficiência na sua rede, e agora, então, no ano de 2017, quando ela chegou para me contar, eles estavam com um número de 160 crianças com deficiência, matriculadas, e por conta de um trabalho e um esforço de busca ativa de identificação desses meninos e meninas que estão fora da escola. Nossa legislação, mais do que já foi dito aqui, né, que nossa legislação ela é muito ampla e eficaz e antiga mesmo, né? A gente está falando da Constituição Federal de 1988, o Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é essa que eu falei que o Unicef é o responsável por implementá-la no mundo inteiro. A própria LDB, que traz a questão da educação infantil como uma primeira etapa da educação básica, responsável pelos desenvolvimentos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da sociedade. E aí, relembrando de que é dever do Estado ofertar a educação infantil, mas é uma opção da família matriculá-la. Por isso que a gente tem 50%, a meta de 50% de atendimento em creche e a questão da universalização de 4 e 5. E aí é bacana, deixa eu botar tudo aqui. Essa é uma decisão do nosso país e que aí é muito importante a gente trazer. A nossa decisão aqui pela educação infantil foi pela institucionalização da educação infantil. E ela ser especialmente a responsável por desenvolver a educação infantil no nosso país é a própria educação, né? Então, entre os países latino-americanos, nossos vizinhos aqui, o Brasil é visto como detentor da legislação e de política educacional mais avançados no continente, em especial de educação infantil. A gente não tem compra de vaga, ou mãe crecheira, não na nossa legislação, né, não é permitido. Educação infantil como uma primeira etapa da educação básica, essa concepção de desenvolvimento das possibilidades e competências das crianças a partir de seus modos específicos de aprendizagem, são reconhecidos como um exemplo a ser seguido. E aí a gente tem, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que foi base para o desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum, que é uma grande estratégia para a gente pensar na qualidade da educação infantil. E um consenso de que o principal desafio brasileiro é realmente o mesmo dos nossos vizinhos, que é ampliar o acesso e garantindo a qualidade da educação ofertada. Não sei se eu estou indo rápido, tá? A questão, e aí eu acho que é importante trazer o direito de brincar, né? Foi aqui trazido esse como um dos eixos presentes que está dentro da Base Nacional Curricular Comum, mas é sempre importante a gente trazer e ratificar de que este é um direito essencial para o desenvolvimento infantil, ele está assegurado nas mais diversas legislações, e está aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no Estatuto eu fiz questão aí de elencar, porque talvez essa publicação fique aí disponível, né, para vocês, então, e para quem mais queira, todos os artigos de que trata da questão mais ampla, né, do direito de brincar. E aí trago novamente, quer dizer, as diretrizes curriculares, que ela possui 2 grandes eixos, a brincadeira e a interação, como um dos eixos, e um outro eixo que é essa questão do olhar, de propiciar, ter um olhar para a criança como um ponto de partida em todas as suas dimensões, visando especificamente o desenvolvimento integral de nossos meninos e meninas. E aproveito também para poder trazer para vocês de que as diretrizes curriculares elas são de 2009. No ano de 2014, se não me engano, nós lançamos uma publicação que chama Diretrizes em Ação, em parceria com o Ministério da Educação e o Instituto Avisalá, em que nós fizemos a formação em loco de secretarias municipais de educação da Baixada Maranhense e da região tocantina do Maranhão, né, ali Imperatriz e municípios ao redores, fizemos a formação desses municípios, eles faziam formação em rede, nós sistematizamos todas essas experiências e disponibilizamos isso
para todos os municípios brasileiros. Na época, foi distribuído para todos os municípios participantes do Pró-Infância, uma perspectiva e um esforço de disseminar as diretrizes curriculares. E aí, a gente, conversando lá internamente no Unicef, a gente pensou assim, a gente poderia trazer uma experiência que a Unicef desenvolve em algum outro país que possa nos trazer algumas reflexões sobre a nossa política. Então, eu trouxe aqui, e aí em alguns momentos vocês vão ver que está em itálico, né, porque eu deixei o nome dele em espanhol, é uma experiência que a Unicef na Argentina desenvolve na província de Buenos Aires, que são as salas maternales, madres, padres, hermanos e hermanas mayores, todos em secundária. E, mas, Júlia, você está trazendo uma experiência de secundária para falar de educação infantil? Calma. Eu falei para vocês do www.buscativoescolar.org.br. A nossa perspectiva é ter todos os municípios brasileiros participantes dessa estratégia, se não da estratégia que busquem essas crianças e adolescentes que estão fora da escola de outras formas. Hoje nós temos 397 municípios que já fizeram adesão. Nós lançamos essa estratégia em 1º de junho e agora a gente vai ampliar, porque a Unicef tem um trabalho muito significativo com municípios do semiárido e da Amazônia por meio do selo Unicef. Temos hoje 1.850 municípios inscritos e temos 10 grandes capitais também que fazem parte da plataforma Centros Urbanos. E todos esses serão convidados, né, para poder participar dessa estratégia. Desses 397 municípios que hoje fazem parte da Busca Ativa Escolar, um grande percentual... O que é o Busca Ativa Escolar, então? Né? Deixa eu só explicar isso aqui. A gente tem uma metodologia social, uma ferramenta tecnológica que foi testada junto a outros municípios e que os municípios, através das suas mais diferentes realidades, né, a partir da realidade do município, ele vai buscar esses meninos e meninas que estão fora da escola. Seja, por exemplo, um grande ator que a gente tem que faz visitação familiar hoje no país é o agente de saúde da família. Então, o agente de saúde da família, ao realizar uma visita domiciliar, por exemplo, ele pode fazer 5 perguntas a mais. 3 delas ele já tem, que é o nome da criança, o nome da mãe, para poder fazer uma checagem, o endereço de onde que essa criança ou adolescente vive, qual o principal motivo, se tem alguma criança fora da escola naquela casa, e qual o principal motivo pelo qual ela está fora. E dentre esses municípios que estão participando já do Busca Ativa Escolar, a gente tem um grande, já é sabido, mas a gente tem efetivado, que a gente já sabia com base em pesquisas, um grande número de adolescentes que não frequentam a escola por conta da gravidez na adolescência. E aí a gente tem essa experiência desenvolvida de salas maternais que buscam apoiar as mães e os pais adolescentes ou mesmo irmãos maiores que cuidam dos seus irmãos menores e que com isso eles não iam para a escola, isso lá na Argentina. Então, food for thought, como dizem por aí. Um contexto. Então, a gente tem... a Argentina ela teve a Lei de Educação Nacional dela, em 2006, que ampliou a obrigatoriedade escolar dos 4 até o ensino médio. Vocês vão ver que, em alguns momentos, eu começo a falar de educação secundária ou ensino secundário, porque é a forma como que eles falam, né? Então, o Censo Nacional de 2010, o que mostrou para eles? Né? Quase metade dos jovens de 20 anos havia finalizado o nível secundário, então a gente tem a maior parte de que não finalizou, né? Quase 52,2%. Entre os diferentes motivos, aparece a questão da gravidez na adolescência ou a questão do cuidado com irmãos menores. E aí, os dados de 2011 e 2012 mostram que 10,2% dos adolescentes entre 15 e 17 deixaram de frequentar a escola ou engoliam devia estar com fome, fizeram por questões relacionadas à gravidez e maternidade e paternidade, constituindo-se na 4ª causa de abandono escolar de adolescentes. Em 2011, então, o Unicef, juntamente com a Direção Provincial de Educação Secundária, a Direção Provincial de Educação Inicial e a Direção de Psicologia Comunitária e Pedagogia Social, que fazem parte dessa Direção Geral de Cultura e Educação, desenvolveram e implementaram essas primeiras salas maternais. Houve, então, uma outra também pesquisa realizada pelo Unicef que identificou uma forte relação entre maternidade, gravidez e abandono escolar. E aí estão os números, né?
4 de cada 10 adolescentes mães encontravam-se matriculadas, e entre as adolescentes sem filhos o número era infinitamente superior, porque eram 9 entre 10. Então aparecia aí a questão da gravidez na adolescência como um fator realmente que faz com que essas meninas, em especial, estejam fora da escola. As salas maternais, então, ele é um programa voltado para garantir as trajetórias educativas regulares de adolescentes por meio da criação dessas salas maternais em escolas de ensino médio, né? Eu falei aqui que ele começou em 2011 com 30, hoje em dia, em 2016, o projeto estava com 52 escolas na província de Buenos Aires. Eu tenho depois a publicação, quem quiser eu posso disponibilizar, ou mesmo, não sei se vai ter um site, algo aqui do evento, que a gente pode disponibilizar também essa publicação e essa experiência. O projeto ele contempla a participação de adolescentes em espaço de reflexão sobre as temáticas da primeira infância, e aí é interessante também trazer, porque eles trazem sempre essa questão do papel da maternidade, o papel da paternidade, tendo uma discussão de gênero muito importante, né? Porque muitas vezes esses meninos saem da escola porque vão precisar manter essas famílias, formar essas novas famílias ou sustentar os seus filhos. Isso acontece aqui também no nosso país. Para a questão de meninos, muitos dos nossos meninos adolescentes que saem da escola saem por questões de trabalho, e as meninas saem por questões de gravidez na adolescência. E a questão da educação e sexualidade. Lá eles têm uma lei de educação sexual integral, se eu não me engano, que garante de que este assunto precisa e deve ser tratado nas escolas. As salas maternais, então, elas atendem bebês e crianças a partir de 45 dias de idade até 3 anos de idade. É uma proposta, é um espaço educativo que tem uma proposta pedagógica clara e definida, né? Não, em breve eu vou falar. Então, considera bebês e crianças como sujeito de direitos e reconhece a corresponsabilidade do Estado, comunidade e família na promoção e proteção de seus direitos, garantido, então, de que esta criança, desde cedo, ela tenha um atendimento educativo, um atendimento em creche, e possibilite também que o seu pai, a sua mãe ou mesmo o seu irmão mais velho, ele não tenha que abandonar a escola por questões econômicas ou para cuidar do bebê que nasce. Há uma resolução, então, né, o funcionamento, há uma resolução específica quanto à abertura e o funcionamento dessas classes maternais. Os projetos eles precisam especificar o diagnóstico da situação e da infraestrutura existente. Cada uma dessas salas elas precisam ter banheiro e cozinhas próprios, não pode ser compartilhado com toda a escola. A sala ela está a cargo sobre responsabilidade, né, de uma professora e de um auxiliar. Ambas essas professoras elas têm um título de nível inicial de formação pedagógica, né? E as instituições devem, então, contar com a presença de uma equipe de orientação escolar que trabalha aspectos pedagógicos e institucionais com a nova dinâmica, articulando os serviços de saúde e de emergência. E aqui embaixo, essa articulação intersetorial, né, que orienta a sua implementação e que diz a responsabilidade de cada um. Então, a educação secundária acompanha a trajetória escolar dos estudantes, pais, mães e grávidas. A educação inicial supervisiona o plano pedagógico e administrativo das salas maternais. A direção de psicologia comunitária e psicologia social acompanha os estudantes, né, mais num aspecto psicoemocional, das maternidades, paternidades responsáveis e mesmo com os seus irmãos pequenos. E a Direção Geral de Educação e Cultura, ela fica responsável, então, pela identificação, né, e o provimento dessa professora, do auxiliar e aspectos relacionados à infraestrutura, toda necessária para o funcionamento dessas classes maternais. O papel, então, né, ela vem dessas salas maternais, elas vêm materializar um desejo de autonomia familiar, e aí vale dizer de que muitas dessas meninas, em especial, elas ou engravidam e as famílias, elas não ficam do seu lado, né, não, ou a recriminam, vamos dizer, né, por ter engravidado de forma cedo. E também
pede para que esta menina fique em casa. Não é aquele apoio que diz ou eu da sua família, fico com a criança para que você volte à escola. Não, né? Você responsabiliza e quer que ela tome conta, e, em especial, ela acaba sem a possibilidade de dar continuidade aos estudos. Então, possibilita também, né, de que este adolescente assuma esse papel de adulto, que a paternidade e a maternidade lhe solicita, né, lhe cobra, a própria vida cobra isso, né, da gente. A sala maternal, então, ela é valorizada como uma solução para cuidado das crianças pequenas e como possibilidade de continuidade e finalização dos estudos para os adolescentes. E aí eu acho que aqui é o mais bacana, porque a escola ela passa a ser ressignificada pelos adolescentes. Eles passam, isso está no relato deles, existe um estudo com qualitativo, né, de pesquisa com esses meninos e meninas, e aí eles passam a ter maior autonomia, e eles se engajam mais nos projetos pessoais, a escola está mais relacionada a essa questão da possibilidade, né, de concluir uma etapa para que possam conseguir um melhor trabalho, para que possam ter melhores condições de vida, e é uma ressignificação aí também do currículo dessa escola, indiretamente. As salas maternais, então, como parte de uma política pública, trouxe isso, né, da questão de que trabalha a educação sexual integral, é esse mesmo nome, nas escolas, né, implementando esta lei específica que garante e orienta essa política. E as salas maternais têm, então, objetivos pedagógicos claros que buscam garantir o direito de crianças pequenas a um espaço educativo e de aprendizagens. Então, é realmente um atendimento de creche, uma ação pedagógica específica que esses meninos e meninas, bebês de 45 dias a 3 anos de idade, têm a possibilidade de aceder. Então, aqui, e concluindo, porque eu já recebi aqui que eu tenho 5 minutos, talvez eu possa me alongar mais um pouquinho, é que as salas maternais ela tem essa possibilidade de não se opor ao direito de mulheres mães e direito de crianças e adolescentes, né? Mostrando de que é possível que, a partir de políticas públicas, se trabalhe para garantir e proteger, ao mesmo tempo, o direito dos meninos e de meninas a estudar e a completarem uma educação secundária, e, ao mesmo tempo, o direito de crianças e bebês de serem cuidados e acessarem espaços educativos e de aprendizagem desde cedo, contribuindo, e a gente já viu aqui, de que esta é uma fase muito rica de aprendizagens e de possibilidades. Então, esses meninos eles passam a ter esse tipo de atendimento. Eu agradeço, deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram qualquer dúvida ou queiram também ter acesso a essa publicação. Obrigada. Acho que eu economizei tempo, hein? Bom, gostaria de... Então, os 2 sites que eu falei aqui é o www.foradescolanãopode.org.br e o www.buscativaescolar.org.br. Bem, queria agradecer muito a Júlia, né, pela exposição que ela fez. Sem dúvida alguma, o Unicef faz um trabalho fantástico, com várias iniciativas, né, que são reconhecidas no Brasil, né, numa atuação não só de apoio técnico, mas de mobilização também, especialmente no estado do Nordeste, no Sertão, né, e que trouxe um resultado bastante positivo. E essa questão da busca ativa, né, e de colocar as crianças na escola, eu acho que é uma iniciativa fundamental, né, porque essa questão do acesso, da equidade, é um tema que tem que ser permanente. Óbvio que nós temos que estar de olho na questão da qualidade, mas o acesso à equidade é um ponto ainda crucial e fundamental para que a gente possa avançar. E trouxe aqui também para nós, acho que uma experiência no país vizinho, Argentina, né, que demonstra que não somos só nós que temos problemas, né? O Brasil, na verdade, inclusive, como disse aqui a Júlia,
tem uma referência, inclusive, nessa institucionalização da educação infantil, né? É um trabalho já de muitos anos. Então, eu queria agradecer muito a participação, torcer para conseguir ficar mais um pouco conosco aqui, e vou passar a palavra para a Marilza, da Unesco, né, que vai também falar aí sobre a experiência da Unesco. Sim. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer, por meio do Dr. Henrique Paim, o convite para participar desse seminário. É sempre importante e prazeroso ter esses espaços de diálogo, né, que a gente compartilha um pouco do que a gente vem acompanhando e aprende outro tanto, né, muitas vezes mais leva do que deixa, né. E eu organizei essa fala, né, para trazer para vocês com uma perspectiva internacional do ensino médio, né, mas mais do que falando, né, da experiência, a ideia é trazer, né, o ensino médio, os desafios associados a ele, que o conjunto dos países enfrentam, né, e aí depois, à luz do que vem acontecendo, né, no ensino médio brasileiro, olhar também algumas experiências internacionais, fechando com recomendações para a política, né. Então, está assim organizado um primeiro eixo de caracterização do ensino médio no mundo, depois uma agenda internacional para o ensino médio no âmbito das Nações Unidas e da Unesco, experiências internacionais do ensino médio brasileiro e ações e recomendações da Unesco para políticas públicas. Eu tinha organizado uma fala para 40 minutos, tenho 20, então eu vou correr com alguns slides, e aí, de repente, no debate, se vocês quiserem que eu retome, né, talvez possa ser mais produtivo. Então, eu começo, né, quando a gente vai olhar internacionalmente, a primeira coisa é qual é o parâmetro, né? Sempre a comparação, né, ela exige muitos cuidados, né? No âmbito da Unesco, que acaba servindo, né, de referência para todos que olhamos a educação, o parâmetro de referência, né, mais importante, ele é coordenado e conduzido pelo Instituto Internacional de Estatística da Unesco, que fica em Montreal, no Canadá, e é uma classificação internacional, mais conhecido pela sigla em inglês, né, o ICED, e no caso do ensino médio, o nível de enquadramento é o nível 3. Então, o ICED 3 corresponde àquilo que no Brasil é o nosso ensino médio. E aí, no mundo, ele recebe, né, algumas denominações, mas centralmente é ensino médio, né, nas diferentes línguas, ou a secundária alta, que é outro cuidado também que é importante. Quer dizer, muitas vezes você tem, é o ensino secundário, só que em muitos países você tem a chamada secundária baixa e a secundária alta. A secundária alta é o que corresponde mais próximo ao nosso ensino médio brasileiro. Mundialmente, o ingresso varia com a idade ideal de 14 a 16 anos, conclusão de 17 a 18. Os objetivos, de forma geral, consolidar os conhecimentos e preparar para a continuidade de estudo, formação geral, ou para o trabalho profissional, ou ambos, né? Também, outra caracterização desse nível educacional no mundo é uma duração de 2 a 4 anos. Pulei, né? Os programas de ensino diversificados, com várias opções de ramificação dentro do mesmo nível. E em relação ao fato da certificação do ensino médio ser condição para acessar o ensino superior, a gente tem diferenciação no sentido do acesso direto ou via algum tipo de exame, né? Normalmente, a grande maioria dos países exige algum tipo de exame para acessar o ensino médio. Então, na sequência, alguns indicadores, né? No mundo, o ensino médio tem uma taxa de matrícula líquida, ou seja, o número de jovens na idade ideal em relação à matrícula total é de 63%. Conclusão, 53%. Né? E o percentual de jovens na idade do ensino médio fora da escola é de
49%, ou 142 milhões de jovens fora da escola, né? Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, que é um dos países mais populosos do mundo, significa são 2/3 do Brasil fora da escola, né? Se a gente for incluir também as crianças, né, trazendo aí a abordagem da Júlia, que o Unicef com essa linha na linha de atuação da infância, são 263 milhões de crianças e jovens no mundo fora da escola. Trouxe também dados de ensino de educação profissional, porque, né, especialmente no caso brasileiro, esse debate, né, vem junto aí com o ensino médio. O percentual de participação da educação profissional, nas matrículas da educação profissional, na matrícula total do ensino médio no mundo é de 23%. Percentual de jovens de 15 a 24 anos matriculados na educação profissional no mundo, 3%. Enfim. Começamos a abrir, então, para ver as diferenciações, né? Olhando a taxa de matrícula, a taxa líquida de matrícula, né, tínhamos aí no mundo uma média de 63%, com dados de 2014, quando a gente vai ver pela categorização de renda, 40% apenas nos países de baixa renda e nos países de renda alta, 90%, 92%. Isso segue para os outros indicadores. Taxa de conclusão, vemos que nos países de baixa renda é de apenas 14%, em contraposição na outra ponta, renda alta, 84%. Número de jovens fora da escola, né, 142 milhões de total, a gente vê que nos países de renda alta, apenas 4 milhões, enquanto nos países de baixa renda, 23,2 milhões, chamando a atenção aí os 91,7 milhões nos países de renda média baixa, né? Esses dados, né, vocês podem acessar, ali em cima está até o nome do relatório, eles estão presentes no relatório de monitoramento global da Unesco, que é um relatório que é um instrumento de trabalho, né, que a Unesco, como uma agência especializada das Nações Unidas para a Educação, faz desde os anos de 2000, né, logo após a primeira conferência, quer dizer, não a primeira, mas a segunda grande conferência de educação, também muito conhecida, né, no marco de ação de Dakar, para quem é da educação, né, já deve ter ouvido dizer. E vocês podem lá acessar esses e outros dados, inclusive por país, né? Porque aqui está a média do levantamento dos dados no conjunto dos países que compõem aí a Unesco, que são 194 países. Obviamente, com a ressalva de que, infelizmente, há países que as estatísticas elas são praticamente inexistentes, né? Infelizmente. E aí também estamos falando de dados de 2012 a 2014, que também tem variação, né, para compor o relatório. Esse panorama, né, desses indicadores que eu filtrei, relacionado à eficiência interna do sistema, eles já indicam, né, os desafios que os países no mundo enfrentam relacionados ao ensino médio, associados a acesso, permanência e conclusão, as desigualdades, que a gente pôde ver ali em um dos recortes, que é renda, mas como Júlia bem chamou a atenção, se a gente for abrir por outras categorizações, seja de raça, seja de idade, localização, né, onde mora, nós vamos aí identificando mais e mais desigualdades presentes aí como para serem enfrentados em termos de desafio, né? Outro é a questão da transição da escola para o trabalho, né, que é um desafio também que os sistemas educacionais ainda não conseguiram, ou poucos os países que conseguiram vencer. Resultados de aprendizagem de qualidade, que a gente tem uma discussão muito forte, tem uma discussão, né, quer dizer, na verdade tem um diagnóstico que está dado no Brasil, talvez a discussão tivesse que ser um pouco mais profunda, e isso acontece, né, não é só aqui, né, esse é um problema que é mundial, inclusive com relação à perda, né, de qualidade nos resultados dos sistemas educacionais. E também, né, outro desafio é como os sistemas de ensino dão conta de preparar os jovens, né, a partir daquilo que está sendo demandado,
né, de conhecimento, de habilidade, de atitude, para preparar esses jovens para, de fato, serem capazes de atuar na vida em sociedade. Esses desafios, né, que eu trago aqui, eles resumem, né, desafios apontados pelos países, então não sou eu que estou falando, né, e eles refletem aí as transformações da sociedade, né, seja em termos de evolução, né, da população, seja em termos do próprio avanço educacional que vem trazendo para dentro da escola uma população mais diversificada, né, a própria revolução tecnológica. Então, você tem um conjunto de elementos que vão provocando, né, a escola a realmente buscar outras abordagens de ensino, né, outras propostas pedagógicas que possam dar conta, né, de atender a estes desafios e garantir a formação dos jovens, né, no caso aqui do que a gente está falando do ensino médio, né. E dentro desses desafios, né, também recorrentemente apontado essa necessidade da diversificação das trajetórias, né, no marco do ensino médio, inclusive pelo reconhecimento, por um lado, da diversidade presente na juventude, nos diferentes países do mundo, mas também, por outro, pelo próprio reconhecimento de que a formação no ensino superior não é suficiente para dar conta, né, de garantir acesso a melhores condições de renda ou de trabalho, né, com diferentes estágios, né, em relação a essa proporção, né, escolaridade e renda, acesso a trabalho e renda, mas é um fato. E isso impacta para dentro do ensino médio, como também já foi falado aqui, né, que eu não preciso estar explorando. Bom, no âmbito do conjunto dos desafios das Nações Unidas, né, de tempos em tempos, né, faz uma reunião, né, tem uma assembleia com os países membros, onde fica, então, estabelecido o plano de ação para que se possa atuar no sentido de enfrentamento dos desafios postos, né. A agenda que está atualmente vigente, né, e Júlia aí pode também me complementar como agência irmã, né, é uma agenda que está mais denominada como Agenda 2030, com 17 objetivos, que são objetivos definidos como necessários para o alcance do desenvolvimento sustentável de 2015, quando foi, então, aprovado, né, na Assembleia das Nações Unidas, até 2030, né, com metas estabelecidas. E, dentre essas metas, a meta número 4 é a meta associada à educação, né, que define assegurar a educação inclusiva, equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né. E dentro dessa meta, você tem aí, eu trouxe algumas, na realidade tem um pouquinho mais, são 7 ao todo, né, eu pontuei algumas, né, mais associadas diretamente ao ensino médio. Mas isso também está de fácil acesso, aí é só colocar Agenda 2030 na internet que vocês logo podem acessar não só esse, com as estratégias, mas também o conjunto dos 17 objetivos, né? E como desdobramento, né, a Unesco, como agência responsável por coordenar as ações no âmbito da educação, no Fórum Mundial, que aconteceu também em 2015, e que ficou, quer dizer, a partir desse Fórum Mundial, os países constituíram uma declaração de compromissos, né, para viabilizar o cumprimento dessa meta número 4 de educação inclusiva. E o que achei interessante estar destacando aqui com vocês é que pela primeira vez entra o ensino médio como um compromisso dos países de garantir o acesso a esse nível de ensino e um acesso gratuito, né? Não que o ensino médio não estivesse presente, né, nas demais declarações de compromisso dos países, mas agora ele aparece com uma força maior.
O Brasil já superou isso, né? A gente já tem isso dentro da nossa legislação, mas isso é bem representativo de que o ensino médio, de fato, é um nível de ensino que está aí muito forte, né, enquanto presença nos desafios dos países. Vindo um pouco para o Brasil, né, começando a trazer um pouco para o Brasil, depois a gente volta para o internacional, nós temos, né, também já foi dito aqui, né, uma orientação e uma meta que está estabelecida no Plano Nacional de Educação. E, com relação ao ensino médio, é a meta 3, universalizar até 2016, que já passou, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência desse PNE a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%. Né? Nós temos ali em cima, é possível ver, né, a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio é de 62,7%. Né? Então, nós precisamos chegar a 2024 com 85%. Né? A primeira parte da meta, atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, a universalização ainda está quase, mas ela ainda não se deu. E no marco do cumprimento, né, dessa meta e das estratégias definidas para essa meta dentro do Plano Nacional de Educação brasileiro, se encontra aí a tão debatida reforma do ensino médio. Né? E essa reforma do ensino médio, um dos principais elementos que ela traz e que está forte no debate, a gente já ouviu, né, isso aqui várias vezes, diz respeito à questão do itinerário formativo. Né? Nesse sentido, achei interessante a gente voltar um pouquinho e ler o texto da LDB, antes, né, dessa reformulação, que estabelecia no seu artigo 26 que a educação básica ela deve ser organizada, vou ler o texto. Os currículos, artigo 26 da LDB. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Né? Então, isso, texto da LDB, artigo 26. E ainda, né, no texto anterior à alteração feita pela Lei 13.415, que é a lei da reforma do ensino médio, também permitia e indicava, enquanto itinerário para o ensino médio, a oferta na forma articulada com a educação profissional técnica de nível médio, né, com habilitação, né, inclusive. Bom, o que acontece no texto da nova lei? Quer dizer, na LDB, alterada pela nova lei, né? Pela Lei 13.445. O texto do artigo 26 não altera, ele permanece, e ao artigo 36, que fala sobre o ensino médio, que regulamenta o ensino médio, ele inclui o texto aonde diz que o currículo do ensino médio será organizado por uma base nacional curricular comum e itinerários formativos, definindo assim 5 itinerários formativos. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Há nessa leitura uma questão que fica no sentido de que o texto anterior da lei já previa itinerários formativos. Né? Já previa. Então, uma questão central, que na minha percepção é importante quando a gente vai discutir a reforma do ensino médio, é por que a LDB previu um ensino médio flexível, com 100%, inclusive, de autonomia para as escolas para implementar o seu currículo, confirmado pelas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio,
e não aconteceu? Né? Então, é uma pergunta que eu acho que é importante, uma reflexão importante da gente fazer. Afinal de contas, nós temos aí quase 20 anos, quer dizer, quase não, 21 anos se passaram, de 96 para cá. Né? E aí, caminhando sobre esse olhar ainda, né, é que eu vou trazer algumas reflexões comparadas com alguns países. Né? Então, nós temos o Brasil, na legislação educacional, ele prevê essas trajetórias diversificadas, de diferentes maneiras, mas prevê. Por exemplo, Singapura. Por que eu trouxe Singapura? Primeiro lugar no ranking do PISA. Né? Em matemática, em português, e em leitura, né? Desculpa, em matemática, em leitura e em ciências. Guardando, né, outro debate à parte relacionado à comparação, que realmente a comparação entre países tem aí vários senões que a gente tem que tomar cuidado, mas também você tem em Singapura a previsão de trajetórias diversificadas. Quando a gente olha um país aqui mais próximo, peguei o Chile também prevê trajetórias diversificadas. Nesses dois casos, assim como o atual texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Profissional, Singapura e Chile define na legislação os itinerários possíveis. Então, o Brasil definiu agora 5 itinerários. Né? Singapura tem 3 itinerários. É lá o express, o normal e o técnico que não profissionaliza, mas é chamado de técnico. O Chile também, né, que é mais próximo, né, muitos de vocês devem conhecer, que tem o científico humanista, o artístico e também o profissional com habilitação. Né? Todos eles prevêem itinerários. Mas também a gente pode olhar para a Finlândia, que todo mundo cita a Finlândia, então a gente tem que citar a Finlândia também. Né? Vai um pouco nessa linha da Finlândia. Finlândia também tem previsão de flexibilidade nos seus currículos. Assim como a grande parte dos países, à exceção dos países de renda mais baixa, que aí realmente não tem. E o que a gente pode olhar de diferenciação, especialmente nesses 2 países, Singapura e Finlândia, e por que eu estou destacando os 2? Não pelo simples fato de serem países que se encontram nos primeiros lugares do ranking do PISA, mas porque estar no primeiro lugar do ranking do PISA também significa que os alunos, por eles formados, conseguem, demonstram, na realidade, melhor dizendo, demonstram aprendizagens que são as aprendizagens que estão, inclusive, estabelecidas na nossa LDB, nas nossas diretrizes curriculares, que são aprendizagens associadas com ler uma informação, identificar o problema, acionar conhecimento para atuar nesse problema, propor solução, refletir criticamente sobre ele. Né? Então, nessa perspectiva, é sim interessante olhar os países que apresentam esses níveis, né, em termos de resultados aí do PISA. E aí, o que tem de peculiar também em termos de Finlândia, que é importante para a nossa reflexão? Não o segundo ponto, mas o primeiro. A educação compõe o projeto de nação. Isso faz toda a diferença, porque todos os recursos, esforços são mobilizados para a educação. É claro que a gente pode dizer, gente, mas Marilza, a Finlândia tem 5 milhões de habitantes, menor do que, um pouco maior que o Distrito Federal, né? Que acho que tem 4 milhões por aí, né, Júlia? É verdade, mas toda a organização e toda a política educacional, ela é tida como prioritária. O mesmo acontece em Singapura. Isso está na Constituição do país. Né? A educação como elemento fundamental no projeto de nação. E isso, inclusive,
não influencia e tem como consequência não só a questão da destinação de recursos, mas também a forma como a sociedade vê e lida com todos os atores do sistema educacional, inclusive com os professores, pela forma também como, como o país orienta as aprendizagens e o perfil de formação dos seus alunos, né, são estabelecidas aprendizagens de forma dialogada com o projeto e o objetivo de nação que se quer, né? Então, só a leitura da Constituição do país, em termos da educação, você já começa a perceber uma forte diferença, né? Além disso, um ponto para reflexão também diz respeito à trajetória independente da educação profissional, né? Em ambos os países, há, sim, oferta e trajetórias de educação profissional, mas como trajetórias que independem da formação geral dada no ensino médio, né? Então, esse é outro ponto de reflexão e também por isso que estão aí esses dois países, né, citados. Pontualmente, posso dizer, né, trazer aqui para vocês, que todos eles têm um número de disciplinas maior que o Brasil, assim como vários outros países, né? Chile é que varia, tem casos, né, tem determinadas trajetórias que tem um pouco menos, são 11. Carga horária, considerando, né, a carga horária o Brasil, na legislação, né, na LDB anterior, possuía como determinação legal uma carga horária de 2.400 horas para o ensino médio. 800 horas por ano. Com a alteração da 13.415 na LDB, foi definido a carga horária anual de 1.000 horas, entre 2017 a 2022, e, a partir daí, um avanço para o ensino médio de tempo integral com 1.400 horas, né? O único que ganharia de um bom conjunto de países, no caso, seria o Chile, porque o Chile tem um pouco mais de 6.000 horas em termos de carga horária do ensino médio. É uma coisa enorme. Mas, se a gente pegar a Singapura, são 3.200 horas em 4 anos, Finlândia é em torno de 2.000 horas, né? E tem uma diferença também na Finlândia, que é interessante chamar a atenção, é que lá o aluno constrói seu plano de curso. Então, eles têm um sistema onde há uma orientação por parte do sistema de ensino, mas o estudante ele tem liberdade de construir o seu plano de curso. E isso significa, inclusive, consequência em termos do tempo de duração da formação dele no ensino médio, né? Então, que vai variar de 2 a 4 anos de estudo, né? Sendo que é possível fazer em 2, né? Eu acho que eu ficaria aí, deixa aí para... Quanto tempo ainda tem? Não, então eu vou seguir mesmo, porque eu ia falar mais coisa aqui, mas vou entrar agora em reflexões mais Brasil, então. Enfim, qualquer coisa a gente no debate pode retomar um pouco isso. Mas os pontos que eu venho chamando a atenção ao longo dessa fala, eles traduzem, né, eles traduzem uma preocupação, né, com o debate, né, atual, né, da reforma do ensino médio. E essa preocupação, ela resulta de um acompanhamento muito próximo que a Unesco faz, né, junto aos sistemas de ensino, junto aos gestores de política, né, dentro da escola, né, por meio de processos de formação de professores, de desenvolvimento de currículo de ensino médio dentro da escola, né, junto, né, ancorado por uma assistência aos professores, né, a orientação aos alunos. E, nessa perspectiva, então, o que eu escolhi, digamos assim, para poder estar chamando a atenção aqui e refletindo junto com vocês, é que sim, né,
O indicativo é uma sensibilização no sentido da necessidade de diversificar a oferta e de melhorar a qualidade do ensino médio, né, que está aí posta. Agora, para isso, a gente precisa olhar para dentro da escola. O que eu estou querendo dizer com isso? A lacuna que há entre as concepções da legislação, que desce para a concepção de política, até chegar nos sistemas de ensino, e estou falando de sistemas de ensino, as secretarias, né, os gestores macro de cada sistema de ensino, de cada rede de ensino, até a realidade do professor no seu planejamento e desenvolvimento da sala de aula é enorme. Boa parte dos nossos professores não conhece a legislação. A legislação que eu digo é a legislação educacional relacionada ao seu nível de ensino, né? Júlia pode também confirmar isso, porque também está aí junto com os professores, né? E um problema central é que os documentos, eles são documentos burocráticos. Então, o projeto político-pedagógico, que às vezes, né, alguém vem de fora e faz o projeto político-pedagógico, a escola tem um lindo projeto político-pedagógico, mas ele, muitas vezes, não é de domínio dos professores, né? Muito menos ele é uma referência norteadora para o trabalho dele na sala de aula. Mas aí o desenvolvimento da aprendizagem é contextualizado. Não dá, né? Especialmente quando a gente soma isso, uma característica do ensino médio, infeliz característica, de que muitas vezes os professores nem se conhecem, né? Os professores da mesma turma, eles não se conhecem. Como trabalhar contextualizado, interdisciplinar, multidisciplinar que seja, se eles não se conhecem? Se eles não têm um espaço de trabalho conjunto? E o espaço de trabalho conjunto também não é sentar, fazer o planejamento no início do ano, encontrar no final do ano, ou nas ditas reuniões pedagógicas, que são, né, a gente sabe, são reuniões para discutir problemas administrativos, pedagógicos, de disciplina, né? Enfim, mas mais voltados para os aspectos burocráticos, assim, administrativos, desculpa, do que para os aspectos pedagógicos em si. Outro ponto que a gente pode refletir aí são os instrumentos, tanto de desenvolvimento do plano de aula, como também de avaliação, que também não dialogam. Então, se você não tem, né, se a gente não consegue ainda ter nas escolas, né, esse fio condutor, norteador do trabalho do coletivo da escola, a gente não vai conseguir desenvolver uma aprendizagem como anunciada na nossa legislação, que é muito avançada, né? Um outro detalhe também, eu tive a curiosidade de fazer essa pesquisa bem, né, assim, nada científica, com relação aos processos de contratação dos professores. Eu não sei se já tiveram curiosidade de ver isso. Mas um processo de contratação do professor, está lá. Contratação de professor para dar aula em matemática, sei lá, história, qualquer uma das disciplinas. Mas em nenhum momento fala da responsabilidade dele sobre o conjunto das aprendizagens que a escola vai desenvolver, o que a escola tem por compromisso de desenvolver junto à sua comunidade de alunos. Então, o professor, ele não é contratado com essa responsabilidade, ele tem a responsabilidade da aula. E, consequentemente, não, eu não vou, né, não posso, e abre-se espaço para, de fato, somado aí a outros elementos que já falaram aqui, como carreira, né? Enfim, você tem aí um conjunto de condições que realmente começam a explicar porque há 21 anos é permitida uma flexibilidade, né, um reconhecimento da diversidade da juventude que ela não consegue sair do papel, né? Bom, eu já acabei falando várias outras, desenvolvimento de trajetórias curriculares flexíveis, né? Sem isso, né, reconhecendo essa diversidade também é bem difícil. A importância da participação dos alunos na definição e implantação do currículo, e por experiência de condução de iniciativa
da Unesco, né, junto ao Centro Paula Souza, né, a escolas do Centro Paula Souza, eu digo que é possível, né, com formação continuada e com flexibilização em relação aos horários dos professores é possível, e desenvolvimento de aprendizagens contextualizadas e interdisciplinares, né, valorização e formação dos docentes e o desenvolvimento de mecanismos de participação dos alunos e da comunidade escolar na discussão do processo de avaliação da escola e do trabalho pedagógico, que pouco tem, e o uso das tecnologias de comunicação e informação, não aqui reduzidos ao uso do computador na sala de aula, mas sim na sua perspectiva mais ampla de tudo que a tecnologia traz em termos, né, de desenvolvimento de promoção de atuação em inovação, curiosidade, e aí a gente vai. Bom, é isso, muito obrigada. Desculpe, meio corrido, o corte me deu algumas falhas. Estou à disposição. Vou agradecer aqui a Marilza pela sua exposição, que acho que foi bastante elucidativo no sentido de demonstrar, né, as experiências internacionais, trazer isso, uma reflexão mais em relação à situação do Brasil. E eu acho que ficou claro para todos aqui que essa questão do ensino médio, né, que nós chamamos aqui, mas lá o resto do mundo como educação secundária alta, sem dúvida alguma há uma preocupação e um compromisso, né, que está expresso inclusive nessa agenda da Unesco 2030. Então, quer dizer, essa preocupação com o ensino médio é uma preocupação de vários países, inclusive países desenvolvidos. E eu diria que os desafios também que estão colocados para nós no ensino médio coincidem com os desafios que estão colocados ali, a questão do acesso, da equidade, da qualidade, a questão vocacional, né, ou seja, do ensino médio profissional, essa questão das habilidades para o século XXI também, que é um tema de muito debate, quer dizer, a própria estrutura produtiva, né, sendo alterada no mundo todo e como que isso se reflete na educação secundária no mundo todo, né? E os dilemas também são dilemas muito parecidos que nós temos aqui, né? Como fazer com que o jovem ele se sinta, vamos dizer assim, à vontade na escola, se sinta estimulado dentro da escola. A questão da trajetória diversificada, como já foi dito aqui, que eu acho que é um elemento importante, que efetivamente já era permitido na LDB, né, desde 1996, mas que agora, com as alterações que foram feitas, passa a ter um destaque maior e um compromisso maior em torno dessa questão da trajetória, né, do que nós chamamos aqui de itinerário formativo. E eu diria que, nesse aspecto, acho que se concentra a maior dificuldade que nós vamos enfrentar pela frente. Como é que nós vamos organizar? Porque, na verdade, o problema nosso não é porque há uma simplificação do problema, né, em relação ao ensino médio, que está muito relacionada à questão do número de disciplinas, né? Então, se viu muito esse debate. É impossível fazer o ensino médio com número de disciplinas. Como falou aqui a Marilza, não é um problema de número de disciplinas, sim de organização do ensino médio. Como eu consigo organizar o ensino médio em termos de gestão para que esse ensino médio possa oferecer esse itinerário formativo, né? Como é que eu organizo as escolas, organizo a rede, como eu organizo, eventualmente, né, tendo em vista as dificuldades, né, como foi apontado aqui também no painel anterior pelo João Marcelo, da situação fiscal, como que eu faço parcerias, né, para que eu possa superar esses problemas de infraestrutura que eu tenho na escola, né? Nós temos um período muito curto para implementar uma agenda muito ousada e com uma situação fiscal bastante delicada. Então, como que eu faço essas parcerias, como eu vou atingir esses objetivos? Então, eu diria que o desafio aqui é um desafio importante que nós temos pela frente. E eu vou já aproveitar aqui que nós vamos já no final, perguntar se alguém tem alguma questão a ser levantada. A ideia é fazer um bloco somente de perguntas para que as nossas painéis possam expressar, e depois nós vamos já para o encerramento. Está aqui o nosso diretor da EPGE, Rubens Cisi, que vai me ajudar aí nesse encerramento do nosso seminário. Por favor.
Boa noite. Eu me chamo Karine Tomás, eu sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer pela oportunidade, um excelente evento, acho que faz com que a gente pense a educação de outra forma. A minha pergunta vai para a Júlia, com relação ao exemplo apresentado sobre as salas maternais lá em Buenos Aires, com relação à política, né? Se é uma política regional, local, e quanto ao custeio, se você tem dados no que se refere a essa inserção no ensino médio, mas atendendo uma modalidade de creche simultaneamente. Mais alguma questão? Boa tarde, meu nome é Rubens, sou da Universidade Federal Fluminense. Me pareceu que a reforma recém-implementada, ou formatada, ela padece de uma certa imaturidade. Me preocupa, basicamente, assim, como é que a gente vai conseguir induzir que as diversas escolas e os diversos sistemas de ensino efetivamente ofereçam os diversos percursos formativos, para que a gente compatibilize essa leque de ofertas com a equidade, para que não fique parte da população com acesso a só um ou dois percursos formativos, que de fato haja uma democratização na oferta dos diferentes percursos, e se está previsto o oferecimento da orientação acadêmica para que os alunos possam fazer essa escolha de maneira eficaz. Mais alguma pergunta? Bom, então vou passar a palavra aqui. Tem mais um. Boa tarde, eu queria agradecer a FGV pelo evento, muito bom, agradecer ao Paim. A minha pergunta, ela vai dialogar um pouco com a fala do João Marcelo, porque a gente vai passar por pelo menos por uma próxima década, de uma situação fiscal razoavelmente grave, e a gente vai precisar, como sociedade, achar, dentro desse espaço fiscal restrito, soluções que otimizem a proporção do PIB que vai para a educação, então que otimizem esse gasto e, ao mesmo tempo, gerem um resultado pedagógico relevante. Eu queria pedir para a Marilza, que tem uma experiência boa, um diálogo bom com as redes, para pensar um pouco quais são os possíveis espaços de ganho de eficiência dentro das redes e ganhos pedagógicos que a reforma pode abrir. E vou até usar e tentar dar uma sugestão para isso, que é um tema absolutamente controverso. Quando foi divulgado em 2016 os dados em que foram pareadas as formações docentes pelas disciplinas que os docentes davam, era um dado absolutamente chocante para algumas disciplinas. Em física, 70% dos professores que lecionavam física não tinham formação em física. Mas quando você olhava o número de docentes que seriam necessários para atender todas as classes de física no Brasil, você tinha mais ou menos o número de docentes necessários para atender todas as classes de físicas, se fosse um sistema completamente otimizado. Então, é claro que tem um desafio absurdo de otimização de rede. Isso não acontece, é evidente, porque tem uma dificuldade política, administrativa enorme para enfrentar isso, mas, enfim, a gente vai ter que enfrentar, senão vai ser difícil compatibilizar os recursos que a gente tem com as metas que a gente ambiciona. Mais alguma, não? Bem, vou passar a palavra primeiro aqui para a Júlia, que eu tenho um voo, e depois a Marilza. Bem, respondendo aqui a Karine, né? Conforme eu apresentei aqui, a publicação, o estudo que foi realizado e a sistematização da experiência, ela não traz esse levantamento de gastos. Ele tem todos os recortes por regiões administrativas, e este é um projeto que vem sendo implementado na província de Buenos Aires. Então, tem um decreto-lei que determina e orienta com relação
ao que deve ter cada classe dessa, né, cada sala maternal, como que isso está estruturado. Aí você tem a Diretoria-Geral de Ensino, que é responsável pelos professores auxiliares e pela infraestrutura, a Diretoria-Geral, se eu não me engano, de Educação Secundária, eu fiz aqui um exercício rápido para poder lembrar os nomes, né, mas é uma Diretoria-Geral de Educação Secundária que cuida das trajetórias regulares desses adolescentes, né, acompanhando frequência e permanência, e trazendo aquela questão de que eles trouxeram até nos resultados dos próprios adolescentes, da questão de uma ressignificação do espaço escolar e da participação nas escolas, e a Diretoria-Geral, se não me engano, de Ensino Inicial, que é responsável, então, pelo projeto político-pedagógico do atendimento que os bebês e crianças eles atendem. Eu posso, caso seja um interesse, eu posso buscar esses dados junto ao nosso escritório lá na Argentina, e eu posso te passar também a publicação com toda essa sistematização da experiência. Muito obrigado. Eu começaria respondendo aos dois, que eu acho que está todo mundo buscando as respostas das perguntas que vocês fizeram, né? Não tem ainda, são pontos centrais, porque essa é a grande dificuldade. A diretriz que hoje a reforma até traz para o debate, eu acho que esse é um grande mérito, né, da reforma, é de colocar na mesa o tema. Né? É preciso diversificar, é preciso mudar o ensino médio. Né? Mas, na prática, isso está desde 96 estabelecido. Fez parte da discussão que norteou o texto que já está previsto em lei, né? Lá em 96. Agora, pelas ações que eu já tive a oportunidade de desenvolver junto a professores de escolas de ensino médio, né, a gente sempre fica um pouco otimista. A gente entra em desespero, por um lado, né, porque realmente as dificuldades são enormes, mas você encontra muita ressonância e muita receptividade, acho que é o seu melhor termo, receptividade quando se percebe que, de fato, você leva uma proposta de reflexão que conta com uma assessoria permanente e que, mais do que essa assessoria, ela seja concebida, implantada, desenvolvida a partir da realidade do professor na escola. Né? Isso, assim, algumas formações que eu já tive a oportunidade de coordenar, não necessariamente de conduzir como coordenadora, isso fica muito claro, né? Quando você constrói uma estratégia que se distancia, né, daquilo que ele tem que desenvolver, isso, digamos assim, nos sinaliza que esse seria um eixo, ou seja, mobilizar os professores, né, mas não mobilizá-los no sentido também de dar a eles, delegar a eles a responsabilidade por, né? Isso é um segundo elemento também, que eu acho que é extremamente fundamental, que faz diferença, é quando o sistema de ensino, os gestores vêm junto. Né? Muitas vezes a gente vê programas do governo, nossa, está desenvolvendo, estão não sei quantas escolas, só que o que acontece? As escolas nem participaram da decisão de entrar, mas são elas as responsáveis por. Então, né, em algum momento vai dar problema. Né? Então, esse engajamento e essa articulação com a prática dos gestores de política, né? Eu digo dos gestores das secretarias estaduais, no caso do ensino médio, digo explicitamente os gestores das secretarias estaduais de educação, nas suas várias instâncias existentes de execução, porque muitos têm as coordenações regionais, em conjunto com o corpo pedagógico da escola, né, nessa construção. Agora, a grande pergunta que se faz é que essa diversificação, ela impõe e exige
uma outra forma até mesmo de contratação desses professores, de distribuição de horário para esses professores lecionarem. Na experiência que a gente fez com Paula Souza, por exemplo, havia toda semana 2 momentos de trabalho coletivo dos professores, mais um momento de trabalho coletivo de orientação aos alunos. Isso só foi possível porque o Paula Souza tem horários pedagógicos adicionais, né? E, mesmo assim, isso teve que ser planejado, porque os professores também estão lotados, porque dão aula em outras escolas. Então, enfim, de fato, é um problema extremamente complexo. E você não falou seu nome? Marcos. Marcos, o problema da falta de professores, né, especialmente na área de Química, Física e Biologia, já é, né, conhecido de muito tempo. E, inclusive, nós temos alunos que são certificados e têm conclusão de ensino médio sem ter tido conteúdo de matéria, de física, por exemplo, né? Também isso é fato. Outra coisa isso é legal, mas, enfim, existe. Já é um passado, graças a Deus, né? Enfim, mas já existiu. Certamente, você pensar na estruturação e desenvolvimento de um currículo que se dá por meio de conteúdos interdisciplinares, eles podem contribuir, tá? Eles podem contribuir para amenizar esse problema. Porque eles conseguem exigir uma outra organização de presença dos professores, desde que também você tenha condições, né, quer dizer, a escola dê as condições para que os alunos participem desse processo, como atores, porque eles respondem também. Né, eles podem conduzir várias atividades orientadas, mas sem a presença do professor. O professor não tem que estar lá 100%. Por que ele tem que estar lá 100%? Né? Então, enfim, existem mecanismos e estratégias. Né? O que eu tenho conhecimento não interno da parte do Ministério da Educação, mas por parte do Conselho Nacional de Educação, de um grupo de trabalho que está, de fato, debruçado sobre essa questão dos desafios da implantação dos itinerários formativos, e várias secretarias estão com seus professores e coordenadores pedagógicos, digamos, definindo algumas estratégias para a implantação desses itinerários que vão até o desenho de planos curriculares, né? E aí abrem tantos e tantos outros desafios, até mesmo a possibilidade de ter uma integração entre o conjunto dos itinerários, de ter uma formação apenas no nível de qualificação para o itinerário 5. Enfim, e aí tem outro mundo. Então, assim, eu não tenho respostas diretas, mas acho que existem, sim, possibilidades e sinalizações. É uma discussão que precisa ser feita primeiro com o coletivo da escola, que tem, né, que tem respaldo, né, para dizer o que pode, o que está certo e o que não pode dar certo, e trazer junto os sistemas de ensino efetivamente. Não é, olha, eu apoio, vai e faz. Né? Efetivamente no planejamento conjunto, né, e implantação conjunta. Obrigada. Muito obrigado, então, às nossas duas panelistas. Então, agora eu gostaria de fazer o encerramento. Eu não sei se o professor Rubens, ele não está aí. Não? Bom, eu queria, então, em nome da EBAP, PGE, agradecer a presença de todos. Sei que foi uma satisfação fazer esse debate tão importante, né, tanto em relação à educação infantil quanto em relação ao ensino médio. Eu acho que nós atingimos esse objetivo de fazer uma discussão dessas duas pontas, né, da educação básica que tanto preocupa o país. E, sem dúvida alguma, acho que várias das reflexões que foram levantadas aqui, elas serão objeto de aprofundamento, seja aqui na Fundação Getúlio Vargas, como em pesquisas aplicadas que nós podemos fazer, seja também
através dessa cooperação que a gente pretende estabelecer com os parceiros que estiveram aqui presentes. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa noite.